O advogado Michel Aleph, foi preso novamente hoje durante uma operação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, aqui na cidade de Teresina. Ele já havia sido flagrado anteriormente pelo transporte de quase 100 quilos de entorpecente no porta-malas de um carro. Agora foi preso novamente. E durante a operação que aconteceu lá no Colorado, que é uma localidade que fica ali na região do Grande Liceu, a polícia fez esse trabalho de operação e verificou, inclusive, que tem nome de facção espalhado lá por tudo quanto é parede, como acontece normalmente em alguns locais da cidade de Teresina. O que, evidentemente, deixou a polícia ainda mais em alerta em relação a esse episódio. Está aqui, ó, a imagem do trabalho da polícia feito hoje pela manhã, no comecinho da manhã, mais uma vez, Michel Aleph voltando para a prisão. Os detalhes eu trago ao vivo com Bartolomeu Almeida no Jornal do Piauí. Bartolomeu, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí, Joelson. Nós falamos aqui de frente ao DRACO, que é o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, exatamente para tratarmos deste assunto. O advogado Michel Aleph, ele foi preso exatamente no dia 22 de novembro do ano passado. Ele estava com aproximadamente 100 quilos de maconha no porta-malas do carro. Ele foi preso, foi autuado em flagrante, então, pela polícia, e depois a prisão dele foi convertida em prisão preventiva e ele acabou ganhando a liberdade, só que com algumas condicionantes que ele não estava cumprindo. E por conta disso, foi preso pelo DRACO nesta segunda-feira. Vamos ouvir agora a fala do delegado Charles Pessoa, coordenador do DRACO, que fala sobre a circunstância em que o advogado foi preso e as consequências para a prisão dele. Vamos acompanhar. Todos nós sabemos que esse investigado, esse profissional, ele foi preso no final de novembro do ano passado, transportando aproximadamente 100 quilos de drogas, maconha. Na época, ele foi autuado em flagrante delito. Esse flagrante ele foi homologado pelo Poder Judiciário e a prisão foi convertida em prisão preventiva. Então, ele ficou preso preventivamente. Posteriormente, ele conseguiu a liberdade. Só que no momento em que o Poder Judiciário foi deferir o pedido de liberdade, ele estabeleceu algumas regras, algumas medidas que obrigatoriamente teriam que ser cumpridas pelo investigado, né? E nós observamos que ele descumpriu algumas dessas medidas, dentre elas se ausentando da comarca. Representamos novamente por outra prisão preventiva e também por algumas buscas e apreensões, tanto aqui na cidade de Teresina como na cidade de Timon, endereços que têm relação com o investigado. Esse nosso pedido foi deferido, né, pelo Poder Judiciário com o parecer favorável do Ministério Público e na manhã de hoje nós fomos dar cumprimento a esse mandado de prisão e também às buscas e apreensões, né. E por se tratar de um advogado, nós fizemos a comunicação prévia para a OAB. Todos os nossos atos eles foram acompanhados por um representante das prerrogativas e é mais uma demonstração de que nós, da Polícia Civil, do DRACO, né, da Segurança Pública piauiense, estamos comprometidos para combater a criminalidade, mas sempre respeitando os direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão. Nós coletamos alguns materiais, vamos analisar, né, o material apreendido, entre eles alguns equipamentos, mas não localizamos nem drogas e nem armas de fogo em nenhum dos endereços. Ok, então, Joelson Jordani, a expectativa agora é a respeito do conteúdo, né, deste material que foi apreendido com o advogado Michel Aleph. Lembrando, então, que já é a segunda vez da prisão dele e agora ele retorna para a prisão de forma preventiva, assim como aconteceu na primeira vez, mas agora com um agravante, né, porque ele acabou descumprindo algumas cautelares que foram impostas pela Justiça e agora o profissional do direito volta mais uma vez para a prisão. Eu volto com você, Joelson Jordani. Bartolomeu, deixa eu aproveitar aqui o seu conhecimento na área de direito, na condição de advogado e jornalista. Essas medidas, o que faz voltar para a prisão, no caso do Michel Aleph, não é, portanto, um crime novo, mas o descumprimento de orientações e determinações feitas pela Justiça. Esse é o primeiro ponto. E o que seriam exatamente cautelares num cenário desse?
Exatamente, Joelson Jordânia, porque é o seguinte, o ordenamento jurídico brasileiro, ele trabalha como a prisão, ou seja, o encarceramento, como sendo o último caso. Enquanto tiver uma oportunidade, até para dar oportunidade para que a pessoa possa se recuperar, a justiça toma as chamadas medidas cautelares, que vêm de cautelas preventivas. Como nesse caso aí, são medidas diversas à prisão. Aí tem várias alternativas de trabalho para a sociedade, tem, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, tem a restrição, né? No caso dele aí, o advogado acabou saindo da circunscrição que foi permitida pela justiça, ou seja, ele acabou atuando em outra área, ou seja, ele acabou descumprindo uma das medidas cautelares que foram impostas pela justiça. Agora ele vai responder preventivamente, é uma forma de prisão grave, né? Porque não tem prazo para ele deixar a prisão. A prisão provisória não, são 30 dias que pode ser então dobrado, pode ser prorrogado esse prazo. Na preventiva não tem prazo para ele deixar a prisão. E isso vai depender muito do andamento do inquérito policial, que poderá culminar inclusive com o julgamento e até mesmo com a condenação do profissional. E por outro lado também, Joelson, ele vai enfrentar também o processo administrativo. Nós acompanhamos aí na própria fala do delegado Charles Pessoa que o Draco fez questão de fazer presente, né, a participação de um profissional do direito, lembrando que essa é uma prerrogativa do próprio advogado, é uma previsão legal do Estatuto do Advogado, o acompanhamento da instituição, até para que evitar que haja algum exagero, algum descumprimento da própria legislação, ou seja, para dar então garantia à segurança. Por conta disso, há a participação, inclusive nesse caso aí, da comissão de prerrogativas do advogado para acompanhar exatamente a lisura da prisão. Vamos aguardar agora os próximos passos, principalmente depois da fala do delegado Charles Pessoa, que afirmou que com o advogado foram encontrados alguns objetos, documentos que não sabemos o teor e tudo vai depender então do conteúdo desses objetos que foram encontrados com o profissional para sabermos exatamente o futuro dele. Mas, de qualquer forma, já há um agravante porque ele desrespeitou a justiça. Se ele desrespeitou a justiça, certamente que ele será visto com um outro olhar. Volto com você, Joelson Jordânia. Muito obrigado, Bartolomeu. Qualquer benefício agora será tratado de outra forma, né? Já que cometeu um deslize dentro já do processo de investigação, dentro das determinações da justiça, e agora um novo momento, uma nova dificuldade para tentar viabilizar outro pedido que eventualmente vier a apresentar.